Eu sou bendito, eu sou curado, fui resgatado. Jesus pagou o alto preço por mim. O meu passado foi apagado. Estou vivendo a nova vida que Deus tem para mim. Estou firmado numa rocha, fortalecido em seu amor. Não olho pra trás, não penso em desistir. Agora sei que glória, glória, aleluia. Vencendo, vencendo, vencendo. E nas palmas, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vencendo, vem Jesus. Vencendo, vencendo, vem Jesus. Aplauda ao Senhor. Glória, glória, aleluia. Diga graças a Deus. Diga eu te louvarei, Senhor, para todos sempre. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai, onde você me chamava de pai. Te esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a tua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar. Meu filho, cante no santo lugar. Eu quero te encontrar, sarar tuas feridas e te perdoar, e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Já não ouço mais a tua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar. Meu filho, no santo lugar, no santo lugar, eu quero te encontrar, sarar tuas feridas e te perdoar, e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. No santo lugar, eu quero te encontrar, sarar tuas feridas e te perdoar, e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu
amar. Levante as mãos, filho, eu dei minha vida. Filho, eu dei minha vida por você. E eu não te fiz para viver assim tão longe. Meu filho, filho, eu inspirei. Filho, eu inspirei o compositor. Pus esta canção nos lábios do cantor só pra te dizer: te amo, te amo, amo você. Glória a Deus, amo. Ele te ama, meu irmão. Ele te ama. Amo você. Amo você. Amo você. Ele te ama. Ele te ama. Amo você. Aleluia. Amo você, Santo Deus, amo você, aleluia, amo no santo lugar, no santo lugar. Eu quero te encontrar, sarar tuas feias e te perdoar, lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Ele te ama, e se você crê, glorifique. Pode dar glória, pode adorar, pode adorar. Toda a igreja diga glória a Deus. Levante as mãos e diga assim: meu Deus, muito obrigado pela tua presença aqui nesse lugar. Toda a igreja diga glória a Deus. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus, meus amados, bem forte, mais forte para Jesus. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Irmãos, Jesus está aqui nesse lugar. Amém. E hoje você vai sair daqui muito abençoado. Diga glória a Deus. Podem sentar-se, por favor. Amém. Para quem está aqui na igreja, para quem está nos acompanhando em casa, quem vai acompanhar esse culto, ou pelas redes sociais, ou pelo canal IGD, ou pelo canal das igrejas, receba os nossos cumprimentos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus do Vale do Paraíba, na cidade de Taubaté. Esse nosso culto é o primeiro culto das 8 horas da manhã, hoje, Santa Ceia do Senhor, amém? E nós vamos ter uma comunhão muito forte com o Espírito Santo. Deus trouxe você aqui para te abençoar, e você vai sair daqui cheio de Deus. Quem crê, diga glória a Deus. Nós estamos falando, pessoal, nesses dias, eu tenho falado com a igreja a respeito de ser cheio do Espírito Santo, de ter uma vida cheia do Espírito Santo, amém? Irmão, você não pode abrir mão disso. O que te dá força, o que faz com que você tenha capacidade de vencer qualquer luta, qualquer guerra, é a presença, é o poder, é a força do Espírito Santo de Deus na sua vida, amém? Você tem que colocar isso no teu coração. E eu vou começar a falar, já comecei um pouquinho semana passada, mas eu vou começar a falar nesses cultos, nessas reuniões, a respeito do batismo no Espírito Santo. O que é ser batizado no Espírito Santo, irmão? É você ter o poder de Deus na sua vida para você poder servir a Jesus. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no verso de número 8, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no verso de número 8, eu gosto muito dessa palavra. Talvez você já tenha até me ouvido falar dela uma ou outra vez, e você ainda vai ouvir muitas. Porque esse versículo aqui, para nós, para a igreja de Jesus, ele é um dos mais importantes. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Louvado seja o nome do Senhor.
Quem encontrou, diga glória a Deus. Eu vou ler com vocês a partir do versículo de número 4. O nosso versículo principal é o 8, mas eu vou ler a partir do 4 com vocês. Atos, capítulo de número 1, o verso de número 4 diz assim: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Verso 5: Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito não muito depois destes dias. Então olhem para mim. Aqui o Senhor Jesus, Ele próprio, usa essa expressão, ser batizado com o Espírito Santo. Até aquele momento, os discípulos de Jesus conheciam apenas o batismo de João, aquele batismo nas águas para o arrependimento. Mas o Senhor Jesus disse: vocês devem esperar em Jerusalém, porque não muito depois desses dias, vocês vão receber um revestimento de poder. Vocês receberão o batismo no Espírito Santo. Os discípulos, eles ouviram Jesus falar do batismo no Espírito Santo, mas eles estavam preocupados com outras coisas, como nós muitas vezes ficamos. No versículo 6, a Bíblia diz: Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Irmãos, os discípulos de Jesus estavam preocupados com a situação política de Israel. Eles estavam como nós, irmão, que somos de Deus, mas muitas vezes nós estamos mais preocupados com as coisas desse mundo do que com as coisas espirituais. A gente não entende uma coisa, que a nossa vida não depende do presidente, do prefeito, dos vereadores. É claro que nós devemos sim orar por essas pessoas, é mandamento bíblico. A Bíblia diz que se nós orarmos por elas, nós vamos ter tempos, dias de paz, amém? Mas o que determina o nosso sucesso, irmão, o que determina se você vai ser uma pessoa feliz, realizada, é a presença de Deus na sua vida. A alegria que nós temos, ela não vem das coisas exteriores. A alegria que nós temos, ela vem de Deus. Tem uma musiquinha que eu cantava, e até hoje nós cantamos na igreja, que diz que a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A alegria não vem de fora para dentro, a alegria está dentro de você, através do Espírito Santo de Deus que vive em você. Diga amém. Mas os discípulos estavam preocupados: o mestre, é agora nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Eles achavam que talvez Jesus iria montar num cavalo com uma espada na mão, marchando contra Roma, e Jesus não estava preocupado com isso, como nem Deus estava preocupado. Todas essas coisas estavam no controle do Senhor. No verso 7, Jesus fala isso, e disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio. Em outras palavras, olha para mim, todos os reinos da terra, todos os governos, tudo isso, irmão, está dentro do poder que já foi estabelecido pelo Pai. Deus não perdeu o controle. Amém, pessoal? Deus sabia muito bem quem ia governar o nosso país há um tempo atrás, quem está governando hoje, quem vai governar futuramente. Tudo isso está no tempo, está no domínio de Deus. Mas qual deve ser a principal preocupação da igreja? É isso aqui, ó, verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins. Irmão, que palavra poderosa. O Senhor Jesus está dizendo: mas vocês receberão o poder do Espírito Santo. A palavra virtude que está escrito na minha Bíblia significa poder. Então, primeiro Jesus fala: vocês vão receber o batismo no Espírito Santo. Depois Jesus fala: vocês receberão o poder do Espírito que há de vir sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas. O que eu quero falar com você? Ser batizado no Espírito Santo é ter o poder do Espírito Santo. O que é ser batizado no Espírito Santo? É ser uma pessoa poderosa. Você aqui na igreja que já tem o batismo no Espírito Santo, talvez você nunca soube disso, mas você é uma pessoa cheia de poder.
Você tem todo o poder de Deus para fazer a obra de Deus, para ser uma testemunha. O que é ser uma testemunha? Irmão, é mostrar algo. Você tem o poder de Deus para mostrar Jesus para esse mundo. Como que nós fazemos isso? Através das capacidades que o Espírito Santo nos dá. A semana passada eu estava mostrando para vocês 1 Coríntios capítulo 12. Vamos lá, voltar lá. E aqui eu vou mostrar para você quais são esses poderes, esses dons que o Espírito Santo nos dá. Eu já falei um pouquinho, vou só passar um pouco por cima. E hoje eu começo a falar um pouquinho mais com vocês sobre um dos dons do Espírito Santo. Vamos lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Quem achou, diga glória a Deus. O versículo 4 diz assim, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 12, verso 4. Está escrito: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Verso 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então olha para o pastor. Aqui o nosso irmão Paulo lhe dá uma introdução, eu já falei um pouquinho, só revisando aqui com vocês. Ele fala que através do Espírito Santo existe uma diversidade de dons, de manifestações, de ministérios e de operações. O que isso significa? Que quando o Espírito Santo de Deus ele está em você, quando ele vem sobre você, ele te capacita, ele dá a você a capacidade de realizar determinados dons, de exercer ministérios e operações, amém? Tudo isso para quê? Para que você seja útil na obra de Deus. Quando você tem o Espírito Santo, irmão, você tem a capacidade de ser mais útil para Deus. Eu costumo usar um exemplo. Imagina um trabalhador, um pedreiro, um construtor, que ele vai levantar uma casa. Se ele falar, não, eu não preciso de ferramenta, eu vou levantar a casa apenas com o quê? Com as mãos. Vocês vão concordar comigo que vai ter certas coisas que ele vai fazer que ele vai ficar muito limitado. Imagina você, irmão, tem gente aqui que trabalha na construção, imagina você virar um concreto na mão. Imagina, quem já trabalhou com isso e quem já viu fazer sabe como é difícil. Agora imagina fazer com a mão. Agora quando você tem uma enxada, facilita bem, sim ou não? Para você virar a massa. E quando você tem aquela betoneira, obrigado, fica melhor ainda. Então, de acordo com a ferramenta que você tem, o trabalho fica mais fácil. Vocês estão entendendo? Você se torna mais útil. O Espírito Santo ele capacita você com o poder dele para que a obra de Deus seja melhor desempenhada através de você. No versículo de número 8, ele começa a falar a respeito desses dons. Ele diz: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outros dons de curar, a outra a operação de maravilhas, a outro a profecia, a outro dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Esses aqui, essas nove manifestações, operações, esses 9 dons do Espírito Santo que eu acabei de ler com vocês, são, na verdade, meus irmãos, poderes que o Espírito Santo concede a você para que você seja útil na obra de Deus. São ferramentas para você servir melhor a Jesus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Semana passada eu expliquei para você que nós dividimos esses dons em 3 grupos. São 9. São três dons que revelam algo, 3 dons de revelação, 3 dons de poder e 3 dons de inspiração. Quais são os dons de revelação? A palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento dos espíritos. Deus te dá uma palavra daquilo que só Ele sabe, Ele te dá uma palavra daquilo que só Ele conhece, e o Espírito Santo te capacita a discernir, diferenciar aquilo que é de Deus daquilo que não é de Deus, aquilo que é do Espírito Santo daquilo que não é, aquilo que é do homem, amém? São 3 dons de revelação, 3 dons de poder.
é o dom da fé. Deus te dá uma fé sobrenatural, uma coragem, uma ousadia que só pode vir do Espírito Santo para você fazer obras que são especiais. Ele te dá também o dom de curar os enfermos. Aliás, são dons de curar, porque eles são diferentes. E existe esse dom de operar as maravilhas. São 3 dons de poder. E aí nós entramos nos dons de inspiração. Existe a profecia, a variedade das línguas e a interpretação das línguas. Como é que funciona isso? O Espírito Santo, ele te inspira. Quem fala é você. Não é ele que fala através de você, é você que fala. Mas você fala inspirado por ele. Ele te capacita a falar coisas que você naturalmente não conseguiria falar. Amém? Sobre esses dons eu preciso falar para você que eles são muito importantes. E eu quero inclusive falar um pouquinho hoje com vocês, começar a falar um pouquinho mais sobre o dom das línguas, sobre a variedade das línguas. Esse dom, eu tenho para mim que entre os 9 que o Espírito Santo nos concede, ele é o que mais gera dúvida nas pessoas. Então eu preciso te explicar o seguinte. Em primeiro lugar, a variedade de línguas, ela é muito importante. Eu vou mostrar para você na Bíblia hoje a importância dela. A primeira importância que eu vejo nela é que ela é o sinal. Falar em línguas é o sinal de que você recebeu o batismo no Espírito Santo. Sempre que nós vemos na Bíblia o Espírito Santo descer sobre alguém pela primeira vez, nós vemos que essa pessoa falava em outras línguas. É isso mesmo, pastor? É. Começando em Atos capítulo 2, eu vou mostrar 3 exemplos para você rápido. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, foi quando essa promessa de Jesus se cumpriu. Jesus tinha falado: mas vocês vão receber o poder do Espírito Santo que virá sobre vós, e então vocês serão minhas testemunhas. Aí no capítulo 2, Atos, no capítulo 2, o Senhor Jesus tinha dito: vocês vão receber poder. Em Atos 2 eles recebem o poder. Capítulo 2, versículo de número 1, diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Versículo 3: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Para um pouquinho, olha para mim. Os nossos irmãos estavam reunidos conforme o mandamento de Jesus: fiquem em Jerusalém até que vocês recebam esse poder. Eles estavam esperando, orando, buscando. Quando no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que o lugar em que eles estavam foi tomado por uma coisa sobrenatural. Veio um vento, mas era um vento diferente, ele era forte, ele era impetuoso, ele encheu a casa. E eles viram então línguas, pareciam línguas de fogo, que vieram sobre aquele lugar, se repartiram e começaram a pousar sobre cada um deles. E qual foi a primeira coisa que eles fizeram quando eles receberam esse poder, quando eles receberam esse fogo? Versículo de número 4: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar o quê? Em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então olha para o pastor. No primeiro dia, no primeiro momento em que o Espírito Santo veio e desceu sobre aqueles irmãos, eles imediatamente começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedeu que eles falassem. Amém? Isso aconteceu só no dia de Pentecostes? Não, isso acontecia sempre. Outro exemplo que eu vou te mostrar está aqui em Atos mesmo, no capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Aqui em Atos 2 foi quando aconteceu pela primeira vez no dia de Pentecostes. Atos capítulo 10, se você ler o capítulo todo, não dá tempo da gente mostrar tudo hoje, você vai ver o nosso irmão Pedro, o apóstolo Pedro, indo até a casa de um homem gentio, ele não era judeu, chamado Cornélio.
O Espírito Santo dirigiu Pedro para que ele fosse até aquela casa. O nosso irmão Pedro, ele tinha um certo preconceito com os não-judeus, mas isso é assunto que eu falo com você outro dia. Ele, a princípio, ele foi até com algumas, vamos dizer assim, algumas ressalvas de chegar na casa do Cornélio, mas ele foi, Deus mandou ele ir, ele foi. Quando lá chegou, irmão, ele começou a falar sobre Jesus, começou a falar sobre a obra que Jesus fez. O Cornélio estava ouvindo e a família do Cornélio também. Enquanto Pedro pregava, aconteceu algo extraordinário. Capítulo 10, versículo de número 44. Capítulo 10, verso 44. Diz assim: E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Olha para mim. O nosso irmão Pedro não estava nem orando. Ele ainda estava pregando, falando, ensinando aquelas pessoas sobre Jesus. E enquanto Pedro falava, o Espírito Santo desceu sobre eles. Pastor, como é que eles sabiam que o Espírito Santo tinha descido? Eles viram o Espírito Santo? Não, mas eles viram o sinal do Espírito Santo. Versículo de número 45 diz assim: E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam fazer o que, irmão? Falar em línguas e magnificar a Deus. Então olha para mim, os irmãos que tinham ido com Pedro chegaram a ficar até admirados, porque eles viram aqueles homens que estavam ouvindo a pregação de Pedro, que não eram judeus, receberem o Espírito Santo. Qual foi a prova? Eles viram aqueles homens falar em línguas e magnificar, glorificar a Deus. Então, qual foi o sinal de que eles tinham recebido o Espírito Santo? Eles começaram a falar em outras línguas. Em Atos 2, o Espírito Santo desceu no dia do Pentecostes, eles começaram a falar em línguas. Aqui em Atos capítulo 10, aqueles irmãos ouviram Pedro falar de Jesus, o Espírito Santo desceu, eles começaram a falar. Vamos ver outro caso, Atos capítulo 19. Atos dos Apóstolos capítulo 19. Todos os sinais aqui, os textos aqui, eles têm essa coisa em comum. Atos capítulo 19. Nós vamos no verso 1 mesmo. Diz assim: E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Versículo de número 3. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. 4. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito, e o que eles fizeram, igreja? E falavam línguas e profetizavam. Vocês perceberam que todas as vezes que a Bíblia fala que o Espírito Santo vinha, essas pessoas sempre faziam a mesma coisa? Falavam em quê? O falar em línguas é a evidência de que a pessoa recebeu o batismo no Espírito. Recebeu o batismo no Espírito Santo não é apenas falar em línguas. Vocês viram lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, a Bíblia falando de 9 dons, 9 poderes, manifestações. São dons de revelação, são dons de poder, são 9 poderes, capacidades.
mas sempre a primeira que o homem tem ao receber o Espírito Santo é que ele fala em outras línguas. Então, irmãozinho e irmãzinha, você que está aqui hoje, você deve buscar a Deus para você receber esse batismo no Espírito Santo, para você ter esse poder de Deus, amém? E como você vai saber? Como eu vou saber, pastor, que eu recebi o batismo no Espírito Santo? Quando você falar em línguas. Agora, para que serve falar em línguas? O que é falar em línguas? Pastor, a Bíblia fala sobre isso? Fala. Nós temos um capítulo inteiro na Bíblia aonde Paulo praticamente trata só sobre esse assunto. É a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14. E aqui, meu irmão, o entendimento de muitos de vocês vai se abrir. Capítulo 14. Nós vamos começar do versículo de número 1 mesmo. Versículo 1 mesmo. Paulo, ele fala aqui sobre a diferença do dom da profecia e da capacidade de falar em línguas. Mas o bom é que ele explica, quando ele vai falando de um, ele vai falando do outro, ele vai mostrando o que é um e o que é o outro. Capítulo de número 14, versículo de número 1. Quantos encontraram, digam glórias a Deus. Diz assim: segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Para um pouquinho. O nosso irmão Paulo, ele começa falando com os irmãos, dizendo: sigam a caridade. A caridade aqui é o amor de Deus. O amor é o caminho mais excelente, é o maior de todos, mas eu não vou falar sobre ele hoje. Ele diz: busquem a caridade, sigam a caridade e procurem com zelo. Você vê que você tem que buscar com vontade, de todo o coração, os dons espirituais. Aí ele fala, mas principalmente o de profetizar. O dom da profecia, ele é um dom especial. Existe uma característica nele que faz ele ser mais importante do que outros dons. O que é? Eu vou mostrar para você. Mas vamos continuar, versículo 2. Aí ele começa a falar sobre o dom de línguas. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a quem? A Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Verso 4. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a... Antes de eu falar sobre o dom de línguas, deixa eu fazer um comentário. Paulo fala, busquem principalmente o dom de profetizar. Por que o dom de profetizar ele é tão importante? Porque quando você profetiza, você edifica muitas pessoas. Se eu, agora na minha mensagem, na pregação, eu começar a profetizar, ou seja, eu começar a falar algo inspirado por Deus, muitas pessoas serão abençoadas. Você vai me ouvir falando e você vai saber, puxa, Deus está usando o pastor para falar comigo. Então muita gente é abençoada quando alguém profetiza, amém? Quando eu falo em línguas, somente eu estou sendo edificado. Quando eu profetizo, eu edifico muita gente. Por essa razão, a Bíblia diz que a profecia é um dom mais importante, porque ela tem um alcance maior. Ela abençoa muitas vidas. Amém, Jesus? Agora, falar em línguas não tem importância? Não tem. Tem muita importância. Mas é uma importância mais pessoal. É mais do indivíduo. Vamos entender o que é falar em línguas. Volta para o versículo 2. Aqui Paulo diz: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a quem? Então olha para mim. Falar em línguas não é falar com os homens. Falar em línguas é falar com quem? O que é falar com Deus? Falar com Deus é o quê? É o quê? Quando você fala com Deus, você está orando. Então falar em línguas é orar. Olha para o teu irmão e fala, falar em línguas é orar. Amém? Tem muita gente que critica, que até fala que o que nós fazemos aqui, quando nós falamos em línguas, não é o falar em línguas da Bíblia. Eles acham que falar em línguas tem a ver com pregação. Falar em línguas tem a ver com oração.
Paulo diz: quem fala em línguas não está falando com os homens, está falando com quem? Então, quando eu oro e eu começo a falar em línguas, eu não estou falando com vocês, eu estou falando com quem? Com Deus. Mas pastor, a gente já não fala com Deus na nossa língua? Nós, por exemplo, falamos o português. Pastor, nós já falamos em português. Tem algum problema orar em português? Não, não tem problema. Você pode falar em português e falar muito bem. Só que a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Nós somos tão limitados, irmão, nas nossas palavras, é verdade ou não é? Tem hora que você não consegue expressar para uma pessoa o que você quer. Já aconteceu com todo mundo aqui, de você tentar explicar uma coisa para alguém e não conseguir, é verdade ou não é? Pastor, eu falei, o fulano não entendeu. Eu queria que ele entendesse, ele entendeu errado, entendeu do jeito dele. Eu fui falar para a pessoa o quanto eu gosto dela, parece até que eu falei que não gosto dela. Porque você chega para a pessoa e você fala assim: fulano, apesar dos seus defeitos, eu te amo. Então você está querendo dizer que eu tenho defeito? Você vê que a gente fala no português, mas nós somos tão limitados que às vezes a pessoa não entende. Então é isso. Tem momentos na oração que você precisa falar de uma determinada forma e você não consegue, te falta capacidade. Quando você fala em línguas, o Espírito Santo ele está te ajudando a orar. Paulo diz, ele escreve, ele fala: porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, com sons que não tem uma compreensão natural. Então, irmãozinho, irmãzinha, você quando fala em línguas, você está orando, mas você está orando de uma forma sobrenatural. Você está orando com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo está capacitando você a orar de uma forma que naturalmente você não conseguiria orar. Se algum dia, você que é batizado no Espírito Santo, essa palavra é para você. Se algum dia você pensar numa pessoa, lembrar de alguém, e você sentir de Deus: eu preciso orar pelo fulano, mas você não sabe o que orar. Puxa, mas eu sei que eu tenho que orar por ele, pela Maria. Deus está me fazendo pensar no João, na Maria, no Antônio, mas eu não sei o que eu tenho que falar, pastor. Se você não sabe orar, você pode orar em línguas, porque naquela oração você está orando de uma forma sobrenatural. Você não sabe o que você está falando, porque você está falando em mistérios. O verso 2 diz isso, diz assim: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala do quê? Então você está orando em mistérios, você não entende. Se alguém ouvir você falando em línguas, vai saber que você está falando, mas não vai saber o que você está falando. Mas Deus entende aquele mistério, e através daquela oração que você está fazendo, Deus vai operar maravilhas. Diga glória a Deus. Agora, irmão, o que e qual é a utilidade então, pastor? Se eu estou falando em línguas ali e eu não entendo o que eu estou falando, para que aquilo serve? O versículo 4 diz assim: o que fala língua estranha edifica-se a si, mas o que profetiza edifica a igreja. A palavra edificar significa construir. Quando você está orando em línguas sozinho, na sua casa, você começa a adorar a Deus, você começa a falar em línguas, ou na igreja, você está orando na comunhão com os irmãos, você está lá adorando, glorificando a Deus, e de repente você começa a falar em línguas, a Bíblia diz que você está se edificando, ou seja, aquela obra de Deus está sendo construída na sua vida, você está se fortalecendo. Diga glória a Deus. Eu aprendi que essa palavra edificar, no texto original, ela também significa carregar. Mas carregar do quê? De encher. É igual o seu celular. O celular está com a bateria acabando. Você liga ele no carregador e põe numa saída de energia, não é assim? E nós dizemos que o celular está o quê? Nós dizemos que o celular está o quê? Quando você fala em línguas, você está se carregando. Você está enchendo a sua bateria do poder de Deus. Diga glória a Deus. Você está se enchendo de Deus. Então, quando você fala em línguas, você fica mais cheio, você fica mais forte, você fica mais edificado, você fica melhor.
Quantos entenderam? Digam glória a Deus. Irmão, eu quero na próxima semana falar um pouquinho mais sobre esse dom, sobre essa capacidade de falar em línguas, a serventia dela. Você vai descobrir, irmão, que tem uma força de Deus que você recebe falando em línguas que você nunca imaginou. Vou falar na semana que vem. Mas antes eu queria falar um pouquinho, mostrar mais um texto para vocês, para aquelas pessoas que dizem assim: pastor, eu quero muito receber esse batismo, eu quero muito falar em línguas, mas eu não consigo. O que está faltando? Vamos para o Salmo 42. Só quero mostrar isso aqui para você, para nós orarmos. Salmo 42. Daqui a pouco nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. Salmo 42. Quem achou, diga amém. Amém. Versículo de número 1. Só mostrar isso aqui para você. Talvez isso aqui vai te explicar por que até hoje você não foi cheio de Deus. Salmo 42, verso 1. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma, versículo 2, tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Igreja de Jesus, aqui o salmista ele fala uma coisa poderosa. No verso 1 ele diz assim: como o cervo. Vocês sabem o que é um cervo? O cervo é um animal da família dos veados. Vocês já devem ter visto na televisão. Parece um cabrito grandão, mas com os chifres maiores. Quem já viu o cervo? Ele diz assim: como o cervo. Tem uma tradução da Bíblia que fala a corça. É a mesma coisa. Como a corça brama pelas águas. O que é bramar? Bramar é o som que a corça faz. O boi muge. Como é que o boi faz, igreja? Bu. É ou não é? Cada ser vivo tem o seu som. A corça, ela brama. É o som que ela faz. A Bíblia diz que no versículo de número 1, eu vou ler aqui para vocês aqui: como o cervo brama pelas correntes das águas. Em outras palavras, dá para entender o quê? Que o cervo grita pelas águas. Assim você deve gritar pelo Senhor. Se você estiver num deserto, irmão, no tempo da seca, você vai ouvir de longe o cervo bramando, gritando, desesperado. Do quê? De sede. O que o salmista está dizendo é isso: eu sinto tanta sede de Deus que eu grito igual um cervo no deserto, morrendo de sede. Eu tenho tanta sede que eu grito, que eu fico desesperado. Quando é que você vai ser cheio de Deus? Quando você tiver tanta fome, tanta sede de Deus, a ponto de gritar, a ponto de longe alguém ouvir você dizendo: Deus, eu tenho sede de Ti, eu preciso de Ti. Se você buscar a Deus com essa sede, com esse desespero, vamos dizer assim, se você gritar, clamar com toda a sua força, você será cheio do Senhor. Quantos entenderam? Digam amém. Verso 2, só para nós terminarmos. Verso 2: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Você tem sede de Deus, irmão? Então nós vamos saciar a nossa sede hoje. Amém? Agora eu preciso falar uma coisa para você. Nós falamos sobre o Espírito Santo, sobre você ser cheio de Deus, mas hoje nós estamos num culto de Santa Ceia. A Bíblia Sagrada diz, irmão, que ninguém deve participar da Santa Ceia indignamente. Hoje aqui eu tenho três grupos de pessoas aqui nesse culto. O primeiro grupo de pessoas que está aqui, com quem eu quero falar, são pessoas que nunca entregaram a vida a Jesus, que talvez estão entrando pela primeira vez numa igreja evangélica. Esse talvez é o primeiro contato que você está tendo com a palavra de Deus. O que eu quero dizer para você? Jesus morreu por você. Ele ama você. E você pode ser o pior pecador dessa cidade. Pastor, a vida toda eu fiz tudo errado. Jesus ama você, morreu por você e Ele quer te salvar.
O que é que você tem que fazer hoje? Hoje, entregue a sua vida a Jesus. No momento que você falar para Ele, Senhor Jesus, eu estou te dando a minha vida, o meu coração, na mesma hora você vai ser perdoado de todo o pecado que você já cometeu a vida toda. Desde que você nasceu até o dia de hoje. Vai ser como se você não tivesse tido passado. Você será uma nova criatura, uma nova pessoa. Deus vai te refazer, diga glória a Deus. Esse é o primeiro grupo de pessoas. Eu tenho outro grupo de pessoas que são pessoas que já aceitaram a Jesus, já estão na casa de Deus, já foram batizadas nas águas. Glória a Deus pela sua vida. Só que no meio dessas pessoas tem muitos que têm andado longe de Deus, que vacilaram, caíram. Talvez foi ontem, talvez foi hoje antes de vir para a igreja. Pastor, eu estou aqui, mas eu vou ser sincero para o senhor que eu estou até com vergonha. Por quê? Porque, pastor, eu estou mal. Eu andei falando coisa que crente não fala. Andei vendo coisa que crente não deve ver, ouvindo coisa que crente... Pastor, fui em lugares que eu nunca deveria ter ido. Eu quero te dizer, Jesus ama você também. Se você tão somente confessar o seu pecado a Deus, você será perdoado hoje aqui, lavado de todo o pecado, de toda a culpa. Você também será como se nunca tivesse pecado. Diga glória a Deus. O terceiro grupo de pessoas são pessoas que já aceitaram Jesus, estão firmes e não estão em pecado. O que você tem que fazer? Orar a Deus e falar, Deus me segura. Eu não caí e não vou cair em nome de quem? Me fortalece para eu ficar cada vez mais firme com o Senhor. Eu quero orar por essas três pessoas, por esses três grupos de pessoas. Porque para aqueles que querem entregar a vida para Jesus, aqueles que querem se acertar com Deus e aqueles que querem ficar firmes. Se você quer orar comigo, fazer comigo essa oração, eu vou convidar você não é obrigado. Eu vou dobrar os meus joelhos aqui no altar para orar. Se você pode, você vai dobrar os joelhos. Se você não pode, você vai orar sentado mesmo. Você vai curvar a sua cabeça, você vai fechar os seus olhos e você vai fazer a oração que você precisa fazer com Deus. Amém? Todos que podem, dobrem os joelhos comigo. Se você não pode, não tem problema. Em nome de Jesus, nós oramos a Deus agora. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, nós estamos, meu Pai, na Tua presença agora. E eu estou orando, meu Deus, com todos que aqui estão. Tem gente, meu Deus, que hoje foi a primeira vez que ela ouviu a palavra, a mensagem da salvação. Eu pregava sobre o Espírito Santo, sobre ser cheio do Espírito Santo. Mas a verdade, Pai, é que a primeira obra do Espírito Santo na vida do homem é convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Meu Deus, se há alguém aqui que precisa ser convencido do pecado, eu peço, Espírito Santo, trabalha no coração dessa pessoa, que ele se arrependa do erro agora. Aqueles que estão vindo para Ti pela primeira vez, receba-os, ó Deus, como Teus filhos. E a igreja diga obrigado, Senhor. Diga glória a Deus, em nome de Jesus. Fiquem de pé. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Levante as mãos e diga assim: Senhor Deus, eu creio que o sangue do Teu Filho Jesus Cristo me lava, me purifica de todo o pecado. Toda a igreja diga glória a Deus. Amém. Levante as mãos para o céu e diga assim: meu Deus, consagra agora as minhas mãos. Coloca nelas o Teu poder para destruir toda enfermidade, toda doença, toda dor no meu corpo, em nome de Jesus. Coloque as mãos sobre o alto da tua cabeça. Não é para humilhar você, é para te abençoar. Feche os olhos, deixa o pastor orar agora. Poder de Deus, venha sobre cada uma destas pessoas, do alto da cabeça até a planta dos pés. Em o nome de Jesus,
como ministro de Deus, como ministro do sagrado Evangelho de Jesus Cristo, eu ordeno que todas as enfermidades, que todas as doenças e dores no corpo desta pessoa agora desapareçam, saiam do alto da cabeça à planta dos pés, desapareça toda infecção, inflamação, alergia, saia todo defeito físico, toda sequela de um acidente, de um problema que essa pessoa tenha tido, abandone o corpo dela agora, em o nome de Jesus. E se houver um demônio, um espírito imundo, maligno, escondido no corpo dessa pessoa, escondido na vida dela, eu ordeno agora, demônio, saia, saia, amarrado, com as forças quebradas. Eu, em nome de Jesus, te determino, te ordeno, deixe esta pessoa, até mesmo o espírito que foi mandado por uma obra de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra, eu digo, abandone essa pessoa, eu quebro o teu poder, a tua influência, as tuas forças, e eu digo, saia, tire as mãos da cabeça e diga, sai, em o nome de Jesus. Levante as mãos, respire fundo, diga, eu estou curado, em nome de Jesus, amém. Quem depois dessa oração, pastor, meu corpo parece que está até mais leve, faz assim, deixa eu ver. E quem já sentiu aí, pastor, glória a Deus, já estou melhor, já senti que saiu a dor, saiu o mal também, faz assim, olha quanta gente, diga glória a Deus, vamos aplaudir Jesus que Ele merece, tá bom? Gente, senta um pouquinho, nós vamos participar da Santa Ceia. Isso já nos preparou o manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear com celestial, com celestial, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear, o mestre chama, vem cear. Levante o pão para o céu. Oh, glória a Deus. Pai, muito obrigado por este pão que para nós, pela fé, é o corpo de Jesus, o qual, meu Deus, nós abençoamos, lembrando, meu Pai, da promessa do Senhor. Meu Deus, que ao morrer naquela cruz, o Senhor levou todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades, porque eu recebi do Senhor o que eu também ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou em suas mãos o pão e, tendo dado graças, entregou aos seus discípulos, dizendo, tomai todos e comei, este pão é o meu corpo que será entregue por vós. Diga, Senhor Jesus, muito obrigado por este pão que para mim é o corpo do meu Senhor, do meu Salvador. Diga graças a Deus. Coma do pão toda a igreja. Aleluias. Levante o seu cálice aos céus. Senhor, nós te apresentamos esse cálice, que agora, meu Pai, não será apenas mais um suco de uva, mas será o teu sangue. Meu Deus, da mesma forma o Senhor tomou o cálice, levantou aos céus e disse, tomai todos. Meu irmão,
faça parte do corpo de Cristo. Meu Deus, que este suco de uva seja o sangue que nos limpa, que nos cura, Senhor, que tira do pecado. Meu irmão, levante o cálice e diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu sangue que me purifica, que me limpa de todo pecado, em nome de Cristo. Tome do cálice. Aleluia. Você pode levantar as suas mãos agora. Você faz parte do corpo de Cristo. Você está ligado ao teu Salvador e você recebe a tua salvação. Cadê o homem que dá glória a Deus? Cadê a mulher que diz aleluias? Ori canta na malabaxereres. Ori canta na malabaxereres. É hora de festa, meu irmão. É hora de festa. Você tem livre acesso a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte, meus irmãos. Que lindo, que maravilha. Diga glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Bem forte as palmas para o nosso Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Você crê que você vai sair daqui hoje abençoado? Quem crê, diga eu creio. Amém. Louvado seja Deus. Meus amigos, eu quero então só aproveitar e falar com os irmãos que estão nos acompanhando, que vão nos assistir depois em casa. Mais uma vez, eu falei no começo da reunião, repito agora, nós estamos no primeiro culto do domingo, aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, sede regional do Vale do Paraíba, na cidade de Taubaté. Nós ainda vamos ter hoje, nesse mesmo domingo, um culto às 10h30 e às 18 horas. Todos os domingos, às 8 horas da manhã, às 10h30 e às 18 horas. Domingo é o dia dos filhos de Deus. Aqui estão reunidos hoje os filhos de Deus, o povo de Deus. Amém, pessoal? E é sempre com essa alegria que nós nos reunimos aqui. Mas eu quero falar com as pessoas o seguinte, que nós temos reuniões especiais também durante a semana. Amanhã, segunda-feira, é o dia que eu tenho feito aquela oração especial pela vida financeira. Você que precisa de um milagre na tua vida financeira, convido você a estar comigo. Nós temos 3 reuniões especiais, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e também às 19 horas e 30 minutos. 8 horas da manhã, 3 horas da tarde e às 19 horas e 30 minutos. Aí na quarta-feira, nós buscamos pela família. A família, ela é a coisa mais importante que você tem depois da salvação. Depois da presença de Deus na sua vida, a família vem em primeiro lugar. A própria Bíblia Sagrada diz que aquele que não tem cuidado dos seus, não cuida da sua casa, ele negou a fé. Quarta-feira, 8, 15 e 19 e 30. 8 da manhã, 3 da tarde e às 7h30 da noite. E aí nós finalizamos então a sexta-feira as nossas reuniões de cura e de libertação. 8 horas da manhã, 3 horas da tarde, 7h30 da noite, orando pelos doentes, expulsando os demônios. Tudo isso aqui na Avenida Granadeiro Guimarães, no número 416, bem aqui no centro da cidade de Taubaté. Avenida Granadeiro Guimarães, no número 416. Você é meu convidado, você é nosso convidado em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração para o povo que está em casa agora, pessoal? Levanta as mãos para o céu. Senhor, nós abençoamos todos que vão acompanhar, que vão assistir esse culto. Em todos os lugares, não importa o horário, que o teu Espírito visite essa pessoa, que ela receba a bênção, que ela tenha a alegria do Senhor, em nome de Jesus. A igreja diga graças a Deus e vamos dar para Jesus uma salva de palmas bem forte. Obrigado. Glória a Deus. Amém.